Eu vou só apresentar a Helena e já passo, então, a palavra para ela. A Helena Guinter, ela atualmente está trabalhando como professora de ensino básico. Ela é ex-aluna do nosso programa de pós-graduação, no mestrado, e o trabalho dela é o trabalho dela de mestrado do Profimate, tá? Então, a ideia é aqui englobar todo o programa de pós-graduação que nós temos no departamento, inclusive o Profimate, né? Então, nós temos a apresentação da Helena, a apresentação oral, e uma das apresentações de pôsteres nossas também será do Profimate. A gente não conseguiu encaixar no momento da apresentação oral devido à logística de tempo, tá? Helena, a palavra está com você. O título da palestra da Helena, então, é A Função Zeta, de Euler e Riemann, uma introdução à teoria analítica de números. Muito obrigada, Helena, pela presença. A palavra é toda sua. Obrigada, Fran, pela apresentação. O áudio está ok? Sim, o áudio está ok, dá para te ouvir, dá para ver a tua apresentação, pode seguir. Ótimo. Então tá. Olá, gente, acho que muitos me conhecem. Espero vê-los aí pessoalmente hoje à tarde, se possível, se as circunstâncias permitirem. E venho aqui hoje apresentar esse trabalho, que foi desenvolvido como dissertação do Profimate, sob orientação do professor Eliezer Batista, que acho que está aqui presente. E, bom, esse trabalho é um trabalho de Profimate, mas é um trabalho né, bem matemático aí, mas para fazer vamos dizer assim, essa adequação, de certa forma, o que a gente buscou aqui foi fazer um texto bem didático, bem autocontido e bem direto. De forma que o nosso público-alvo ao escrever esse texto são alunos do fim da graduação e alunos de pós. Qualquer um que esteja interessado em estudar a função zeta de Riemann, desde o início, está perdido, tá, né? Sei lá, quer resolver a hipótese de Riemann, tá? Eu vou fazer aí propaganda do meu texto hoje, tá? Então eu não vou entrar nos pormenores de contas, tá tudo aqui. O texto vai estar disponível ali no fim, tem link também para quem preferir o digital. E é isso, vamos começar. Aí também tem depois outros formatos aí e tal do texto. Bom, começando pela função zeta de Euler, a gente vai começar dando uma olhada nessa série aqui. Então, o somatório de 1 sobre n, se eu tirar esse S aqui, isso é uma série muito conhecida, a série harmônica, que a gente já sabe que diverge, né? Estamos ainda nos reais. Tudo que eu falo de Euler aqui são os reais. Então, a série harmônica a gente já conhece, sabe que diverge. Mas se a gente colocar n a s, então a gente pode fazer análise do que acontece dependendo do s com a convergência dessa série. Então, a soma vai convergir para s maior do que 1, mas vai divergir para s menor ou igual que 1, no caso do s real. Então, a função zeta de Euler nada mais é do que zeta de S igual exatamente esse somatório, exatamente essa série, nos valores onde ela converge, tá? Que são esses valores reais, tais que S maior do que 1. Posteriormente, a gente vai querer fazer na função zeta de Riemann, a gente vai querer ir para os complexos, né? Já vimos isso aí. E aí, o teorema que a gente mostra nesse nosso primeiro teorema aqui desse trabalho é justamente essa outra forma de escrever que é super interessante, a gente faz uma pequena análise sobre isso também, que é o produtório sobre os P' de 1 sobre, 1 menos, 1 sobre PAS. Então, esse somatório pode ser substituído por esse produtório, nesse caso real aí, tá? E essa demonstração é um pouquinho trabalhosa aí, mas bem interessante. Então, a função zeta de Riemann, a gente vai definir inicialmente para S complexo, fazendo o quê? A análise da convergência dessa série se o S for complexo, tá? Então, sendo zeta de S igual a esse somatório de n igual a 1 até infinito, de 1 sobre n a s, para todo S real, isso era o que a gente tinha antes. Convergia quando S maior do que 1. Se a gente tomar o S complexo, vai acontecer uma coisa análoga. Essa série vai convergir para todo S, tal que a parte real de S agora é maior do que 1, tá? Então, a gente consegue analisar caso a caso, se a parte real de S é menor do que 0, o termo geral da série não converge, por isso que a série vai divergir. Se o S igual a 1, a gente tem a série harmônica que diverge, mas o mesmo vai ocorrer para a parte real de S igual a 1, no caso complexo. E se a parte real de S estiver nessa faixa, entre 0, incluindo 0, e 1, também dá para mostrar a divergência da série. Então, a função zeta de Riemann vai ser definida no semiplano complexo, parte real de S maior do que 1, dessa forma aqui. Então, agora a gente tem a definição para um semiplano dos complexos.
Como a zeta assim definida é representada, né, por uma série convergente em todo ponto do seu domínio, a gente consegue mostrar essa proposição aqui também, que a função zeta é holomorfa nesse semiplano, e isso é importante porque a gente vai ver logo a seguir, que é a extensão analítica para o plano complexo. Então, a gente tem a função zeta até agora definida num semiplano. Temos uma questão aqui. Para a gente fazer a representação de uma função real de variável real, se fosse, né, domínio teria dimensão 1, imagem de dimensão 1, gráficos de dimensão 2, mas a gente tem uma função complexa de variável complexa, o que implica uma dimensão 4 e um pouquinho de dificuldade na hora de mostrar esses gráficos. Por isso, eu peguei trechinhos de um vídeo do canal Free Blue and Brown, referência está no link do fim, e que eu recomendo muito vocês assistirem inteiro, se tiverem interesse pelo assunto. E aqui a gente vai usar como exemplo a função complexa S². Então, vamos tomar o plano complexo. Nesse plano complexo estão coloridinhas essas retas, esse reticulado. Então, a gente vai ver o que acontece com esse reticulado, deformando ele usando cada ponto, né? A gente aplica a função S², ele vai para um outro ponto. O que vai acontecer com esse reticulado? Então, a gente pode ver aqui que ele se deforma e as retas como esperado, né? Esse quadrado, a gente vai ter umas parábolas aí. Tá? Então, essa vai ser a forma que a gente vai usar aqui para mostrar isso. E agora a gente tem esse reticulado colorido nesse semiplano onde a nossa função zeta está definida agora, que é o semiplano parcial de S maior do que 1. Vamos fazer uma partição um pouco mais fina. E agora a gente vai deformar a segunda função zeta. O que acontece? Obtemos curvas bonitas. Bonitas, porém, param abruptamente nessa reta aqui, tá? Que é a reta parte real de S igual à constante de Euler, né? Um pouquinho mais que 0,5, não, tá entre 0 e 1, mas não é meio, né? Então, para abruptamente aqui nessa reta, e a gente gostaria de continuar essas curvas para outro semiplano. A pergunta é como fazer. Continuar implica fazer uma curva contínua, né? Pegar essa curva e fazer de forma contínua que ela vá para o outro semiplano. Porém, não tem só uma maneira de fazer isso continuamente. Só que a gente... bom, vamos ver o que acontece, por exemplo, com essas duas retas amarelas aqui. Se a gente fizer a deformação aí pela função zeta, aplicar a função reta, dar um pedacinho aqui de cardioide, né? Como é que a gente continuaria isso para o outro lado, por exemplo? Cada pedacinho desses a gente pensaria como que continua para o outro lado. Vamos pensar que formas que a gente escolhe para essa continuação. Essa aqui é uma forma possível, né? A gente pode fazer uma reflexão que nos dá essa simetria, ou a gente pode fazer de outras formas. E aí aqui, esses vídeos foram feitos em Python, às vezes parece que está descontínuo, mas não é, tá? Ele foi feito de forma contínua. Talvez um errinho aí no computacional, mas foi feito de forma contínua, mas percebam que depois de ir para cima, ir para baixo, tem umas coisas aqui que não são diferenciáveis, certo? Tem quinas aqui, tem biquinhos, e a gente sabe que a nossa função zeta, ela tem uma propriedade interessante. Vamos explorar isso melhor. Voltando para o nosso exemplo S², tá? Voltando, por exemplo, a S², cada duas retas do plano complexo, ao serem transformadas por essa função, vão manter o ângulo que elas tinham, tá? E isso vai acontecer também depois com a nossa função zeta. Tá? Então, por exemplo, os ângulos do reticulado também vão ser mantidos como 90 graus. E na função zeta, o reticulado que já tinha 90 graus vai continuar tendo 90 graus. Quando essas curvas se encontram agora. Por que isso acontece nessas duas funções? Porque isso é uma propriedade das funções analíticas. Elas preservam ângulos entre curvas, exceto, claro, onde a derivada é nula, né, possivelmente. E a gente sabe que essas funções são analíticas, né? E lembrando que isso tem a ver com o fato de que a gente já demonstrou, né, que a função zeta, no domínio que a gente tem até agora, é holomorfa. Então, é importante que quando a gente faça essa continuação, a gente não quer só que ela seja contínua. Se ela já é analítica no semiplano parte real de S maior do que 1, a gente quer que ela continue sendo analítica no outro semiplano, o que implica que os ângulos, né, geometricamente, intuitivamente, que a gente olha aqui nessas representações, os ângulos entre as curvas vão continuar sendo preservados, assim como já eram no outro semiplano, em todo ponto de seu domínio. E aí, bom, se a gente tiver uma extensão desse tipo, obviamente ela não vai preservar os ângulos, né? Mas a gente pode, então, fazer uma extensão bonitinha aí da zeta, de forma que a gente consiga abarcar todo o plano complexo. Então, fazer uma extensão do domínio, por isso extensão analítica, porque ela continua sendo analítica. E aí existem infinitas extensões
para todo o plano, mas somente uma analítica, a gente tem a unicidade. Se a gente tem existência, unicidade, como faz? E agora que vem as contas, que não vai dar para entrar em detalhes, mas fica o convite, o texto tá bem legal, e se não tiver, vocês reclamam comigo aí, tá? Então, a função gama, que eu acho que o Pedro citou hoje já, né, também. Então, a gente tem a função gama definida primeiramente nos reais, de zero a infinito, como essa função integral aqui. E ele bem disse, né, que a função gama é uma extensão do fatorial. Então, a gente percebe que a função gama de x mais 1 igual a x vezes gama de x, já nos lembra o fatorial, e aí a gente mostra esse corolário. Para n natural não nulo, gama de n igual a n menos 1 fatorial. A gente consegue fazer esse paralelo da função gama com o fatorial, mas a gente está nos complexos. Então, aqui a gente faz uma proposição, a extensão analítica para esse semiplano da gama, tá? A gente vai precisar de várias funções auxiliares aí até chegar na extensão analítica da zeta. Então, a gente pica em pedacinhos e vai em pedacinhos aí. Então, primeiro a gente estende a gama para esse semiplano aqui, parte real de S maior do que zero, porque eu tinha a gama inicialmente definida nos reais nessa semirreta, de zero a infinito. Agora a gente quer estender para esse semiplano que contém essa semirreta, parte real de S maior do que zero, e ela vai ter essa extensão analítica e ela também vai ser dada pela mesma fórmula integral. Essa demonstração aqui, só para passar por alto, como é que a gente faz? A gente faz por faixas, então a gente primeiro mostra numa faixa e vai expandindo, né, para ir para o infinito, depois a gente faz outra faixa aí no outro sentido e também expande, e assim a gente consegue abarcar todo o semiplano que a gente precisa, tá? E aí a gente tem essa proposição aqui, que a função gama tem extensão analítica, desculpa, então a gente mostrou essa proposição, né, com essas duas afirmações aqui, das faixas, que a função gama tem essa extensão analítica no semiplano parcial de S maior que zero, que a extensão analítica também é dada pela fórmula integral, e aí agora a gente mostra como um lema, para coisas que virão a seguir, que se a parte real de S maior que zero, então a gente vai continuar tendo isso aqui, gama de S mais 1 igual a S gama de S, essa recursividade, essa analogia aí com essa generalização do fatorial, né? E aí aqui a gente já tem um teorema mais interessante. Então, a função gama de S, que era definida inicialmente para esse semiplano parcial de S maior que zero, vai ter uma continuação analítica no plano complexo, mas essa continuação vai ser uma função meromórfica, porque ela vai ter singularidades. As únicas singularidades dela vão ser polos simples, nos inteiros negativos e no zero. Então, ou seja, nos pontos 0, menos 1, menos 2, a gente calcula o resíduo. E aí, a gente tem esse lema aqui. Então, a gente pega prova esse lema. A gente precisa de vários resultados aí para chegar e vai ter mais algumas funções. Então, a gente prova esse lema e com esse lema a gente faz um paralelo aqui do π sobre seno de πx com gama de S, gama de 1 menos S. E essa fórmula aqui a gente vai usar para fazer aquela reflexão, tá? No plano complexo. Então, essa aqui a gente mostrou para todo esse complexo menos os inteiros, porque a gente sabe que dá problema nos inteiros, ok? Até por causa do seno ali. Aí a gente define mais uma função, a função θ. Aqui a gente usa um pouco de transformado de Fourier, também está ali no apêndice, para quem precisar de um apoio na hora de ler. Então, a gente define a θ e consegue, com isso, mostrar o seguinte. Aqui eu tenho a gama, eu tenho a zeta, π é menos S sobre 2. Isso aqui vai ser essa integral com o θ. Vai ser essa fórmula aqui que a gente vai finalmente usar para a nossa extensão analítica. Então, toda essa parte da esquerda eu chamo de xi, né? E aí eu vou demonstrar que xi é holomorfa para esse semiplano, parte real de S maior do que 1, vai ter uma continuação analítica em todo o plano complexo, como uma função meromorfa, porque tem polos simples em 0 e 1. E além disso, a gente tem essa fórmula reflexiva aqui também para xi, para todo S fora esses polos que ela tem. Tá? Então, a fórmula da xi vai ficar desse jeito. E aqui a gente consegue esse teorema. A função zeta vai ter continuação meromorfa em todo o plano complexo e a única singularidade vai ser um polo simples em S igual a 1. A fórmula da zeta bonitona aí que a gente consegue no fim é essa aqui. Tá? E aí aqui a gente argumenta sobre os polos, os zeros. Então, 1 sobre gama S sobre gama de S sobre 2 vai ter zero simples aqui nos inteiros negativos pares e o zero, e não tem polos, tá? E aí, esse zero aqui vai acabar
Eu até botei em azul, não sei se dá para ver a cor aí, né? Mas o gama de S sobre 2 em azul e o 1 sobre S aqui, eles vão meio que acabar se anulando e eu vou sobrar somente, vai sobrar somente essa parte em vermelhinho aqui, que é um polo simples em S igual a 1, que é o que a gente mostrou. Esse foi o trabalho, então essas são as referências da dissertação. E o vídeo do qual eu tirei as animações está disponível aqui nesse QR Code ou no meu Linktree, deixei ali bem fácil. Também tem o texto completo da dissertação. E também tem um pôster que já foi apresentado esse trabalho em 2019 no IMPA, no Encontro de Mulheres Matemáticas. Também tem um pôsterzinho lá. E é isso. Também é outro resumo aí para ler. Agradeço muito a oportunidade aí de fazer propaganda no meu trabalho e fico feliz de ajudar alguém. Muito obrigada. Obrigada, Helena, pela sua apresentação. Gente, a Helena terminou 5 minutinhos antes. Eu vou aproveitar o tempo que ela liberou aí pra gente para passar Me algumas disseram que tinha informações. 5 minutos de perguntas, né? Então. Pois é, mas já chegamos à conclusão que esse tempo parece que evaporou. Posso Eu abrir? ensaiei aqui o tempo. Ótimo. Eu tô achando sensacional porque tá todo mundo fazendo as coisas cronometradinhas assim, A bonitinho, gente né? sabe que é corridinho, então bora lá. Eu estou bem feliz com isso. Eu vou só passar uns recadinhos aqui e aí eu abro para perguntas para quem quiser, tá? Gente, Beleza. bem rapidinho. Primeira coisa, questões práticas. O check-in presencial vai estar aberto a partir do meio-dia agora até as 14 horas, em frente ao anfiteatro, no primeiro andar do EFI, que é onde será o nosso evento, a parte presencial. As palestras e mesa redonda do turno da tarde estão todas confirmadas, tá, gente? E vai ser no esquema híbrido. Então, se vocês puderem estar presentes presencialmente, a gente agradece, preferimos, mas se não tiverem condições também não tem problema, o link vai ser aberto e vocês podem participar online da mesma forma que foi agora no turno da manhã. Fora isso, de nossa parte, gostaria novamente de agradecer a presença de todos e abro então para perguntas, caso alguém tenha alguma pergunta para a Helena, ou para o Guilherme, ou para o Pedro, fiquem à vontade aí. Eu nem sei se o Guilherme Eu acho que a questionou ele professora ainda, Manuela mas tinha dito alguma coisa sobre pergunta. ela já desculpa. Obrigada, Manuela. A Manuela disse. Ai, peraí, que passou rapidinho aqui, eu vou tentar ler no computador o que ela escreveu. Ela disse: Oi, Helena, excelente apresentação. Tem uma curiosidade. Você aplicou algo de tudo isso na sua sala de aula na escola? Manuela, começando pela minha trajetória acadêmica, que é um tanto heterodoxa, para não dizer outra coisa. Eu saí do Profmat, desde que eu saí do Profmat, eu fiquei um tempo no mestrado acadêmico, veio a pandemia, meus planos foram frustrados aí de fazer o mestrado acadêmico, de concluir o mestrado acadêmico. E aí, desde então, com a pandemia, eu não estou em escola. Eu estou dando aula no ensino básico, porém aulas particulares. E não, eu não creio que eu aplicaria nada disso no ensino básico. E é um questionamento muito pertinente, afinal de contas é um trabalho de Profmat, né? E aí eu acho que abre bastante uma discussão, assim, não sei se a gente tem tempo, talvez nos intervalos, espero encontrá-los presencialmente, aí a gente pode conversar. Mas a gente pode conversar muito sobre o caráter do Profmat, assim, como é que ele tem funcionado, como é que as matérias se relacionam ou não com a escola. E, e eu acho que talvez, pelo menos na época em que eu fiz o Profmat, foi de 2016 a 2018, pelo menos na minha experiência, não tinha muita relação com a escola. O que o Profmat, pelo menos o que eu entendi, é que ele. Tá bom, a gente conversa no café. Pelo menos o que eu entendi é que ele dá a base matemática, uma base matemática melhor para que os professores consigam ter uma experiência melhor na escola, ter mais fundamentação, mas que não necessariamente ele aborda temas que são vistos na escola, né? A gente tem cálculo, álgebra linear, coisas que não são vistas na escola mesmo. Mas boa pergunta, gostei. Adoro falar sobre o assunto.